Você já parou para pensar por que existem Bíblias diferentes? Por que algumas têm mais livros que outras? Essa não é uma simples questão de números. É algo que mexe com a própria essência da fé cristã. Vou te contar uma história fascinante que começa há mais de 2000 anos. Quando Jesus e os apóstolos citavam as Escrituras, eles usavam uma versão em grego chamada Septuaginta. E aqui está algo interessante. Essa versão incluía livros como Sabedoria, Tobias e Macabeus, os famosos deuterocanônicos. Mas conforme o cristianismo crescia, surgiu uma grande questão. Quais livros eram verdadeiramente inspirados por Deus? A igreja primitiva passou anos discernindo isso, guiada pelo Espírito Santo. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Foi um processo cuidadoso e profundo. Séculos depois, no Concílio de Trento em 1546, a Igreja Católica definiu oficialmente: 73 livros compõem a Bíblia inspirada. Por outro lado, durante a Reforma Protestante, decidiu-se manter apenas 66 livros. O que está realmente em jogo aqui? A autoridade para determinar o que é a palavra de Deus. Quem pode fazer essa escolha? A igreja ou cada pessoa individualmente? Se você quer entender melhor essa história que mudou o cristianismo para sempre, continue assistindo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que vão transformar sua forma de ver a fé. Nos vemos no próximo vídeo. Parte 1. A origem do cânon. Para entender a diferença entre a Bíblia católica e a protestante, precisamos voltar ao início. Os primeiros cristãos não tinham ainda o Novo Testamento reunido como conhecemos hoje. Eles liam e rezavam a partir do Antigo Testamento na versão grega, chamada Septuaginta. Essa tradução havia sido feita em Alexandria, entre os séculos III e II a.C., e incluía livros que mais tarde seriam chamados de deuterocanônicos. Esses livros não eram estranhos à comunidade cristã. Pelo contrário, eram usados amplamente nas sinagogas fora da Palestina. E os apóstolos, ao pregarem para os povos de língua grega, recorriam justamente à Septuaginta. Um exemplo claro está em Hebreus 11:35, onde o autor faz referência ao martírio narrado em 2 Macabeus 7. Isso mostra que esses textos faziam parte da fé viva da igreja desde o princípio. Nos séculos seguintes, surgiu uma necessidade. Afinal, quais livros deveriam ser considerados inspirados? E quais deveriam ser lidos apenas como edificantes, mas não canônicos? Esse processo de discernimento não foi feito por indivíduos isolados, mas pela comunidade da igreja. No ano 382, em Roma, o Papa Damaso I aprovou uma lista de livros que formariam a base da Bíblia. Poucos anos depois, em 393, o Concílio de Hipona confirmou essa mesma lista. E em 397, o Concílio de Cartago fez o mesmo, reafirmando o cânon de 73 livros. Nessa lista estavam todos os deuterocanônicos, sem exceção. Santos padres, como Santo Agostinho, defenderam energicamente essa coleção completa. Ele afirmava que a igreja deveria confiar no que havia sido transmitido e usado desde os apóstolos, e advertia contra o risco de retirar livros da Escritura por conveniência pessoal. Esse cânon foi repetidamente aceito e utilizado em toda a liturgia católica. Durante a Idade Média, não havia dúvidas na igreja. A Bíblia era formada por 73 livros inspirados. A autoridade para confirmar isso estava na própria tradição da igreja. Foi somente com a chegada da Reforma Protestante, no século XVI, que a questão foi reaberta. Martinho Lutero e outros reformadores passaram a rejeitar os deuterocanônicos, chamando-os de apócrifos e reduzindo a Bíblia a apenas 66 livros. Mas a Igreja Católica manteve-se fiel ao cânon recebido e transmitido pelos séculos. Assim, podemos dizer com clareza: o cânon da Bíblia não foi formado por acaso. Ele nasceu dentro da vida da Igreja. Foi confirmado em concílios locais, como Hipona e Cartago, e foi vivido na liturgia, na pregação e na catequese de toda a cristandade. Parte 2. O Concílio de Trento. 40 linhas. No século XVI, a cristandade foi abalada pela Reforma Protestante. Martinho Lutero questionava várias doutrinas da Igreja Católica e, em sua busca de reformar, colocou em dúvida até mesmo alguns livros da Bíblia.
Ele chamava os deuterocanônicos de apócrifos, isto é, não inspirados. Lutero chegou a criticar também livros do Novo Testamento, entre eles a Carta de Tiago, que ele chamava de Epístola de Palha. Isso mostrava que, sem a autoridade da Igreja, qualquer pessoa poderia reduzir ou aumentar as Escrituras. A própria noção de Bíblia ficava ameaçada. Diante dessa crise, a Igreja precisava dar uma resposta clara e definitiva. Foi então que, em 1546, no Concílio de Trento, os bispos se reuniram. Entre muitos assuntos, um deles era vital: confirmar quais livros formam o cânon sagrado. E a decisão foi solene. A Bíblia inspirada contém 73 livros. O concílio não inventou nada novo. Ele apenas reafirmou o que já havia sido aceito desde os primeiros séculos. Foi uma defesa da tradição contra a tentativa de retirar partes essenciais da palavra de Deus. O Decreto de Trento dizia claramente: se alguém não aceitar como sagrados e canônicos estes livros inteiros, com todas as suas partes, seja anátema. Isso significava que negar qualquer um dos livros inspirados era romper com a fé da Igreja. Essa decisão teve enorme impacto. Ela preservou a unidade da Escritura no seio do catolicismo. Enquanto isso, as comunidades protestantes passaram a adotar uma Bíblia reduzida, uma Bíblia de apenas 66 livros, alinhada às críticas de Lutero. Mas por que os reformadores rejeitaram os deuterocanônicos? Porque eles continham doutrinas que confirmavam pontos católicos. Por exemplo, a oração pelos mortos em 2 Macabeus 12:45, que sustenta a crença no purgatório. Ou a intercessão dos santos, presente em outros textos. Rejeitar esses livros significava também enfraquecer essas verdades de fé. Já para a Igreja Católica, manter os 73 livros era questão de fidelidade. Fidelidade ao que havia sido recebido desde os apóstolos. Fidelidade ao que havia sido confirmado em concílios como Hipona e Cartago. E, acima de tudo, fidelidade à ação do Espírito Santo que guiou esse discernimento. Por isso, a Bíblia Católica continua sendo a mesma desde Trento até hoje. Uma Bíblia íntegra, com 73 livros, reconhecida como a Palavra de Deus na sua plenitude, enquanto outras versões permanecem incompletas, privadas de parte dessa riqueza espiritual. Assim, o Concílio de Trento não apenas respondeu à crise, ele também deixou um marco definitivo. A Igreja tem autoridade para guardar, defender e proclamar as Escrituras. E foi essa autoridade que garantiu que a Bíblia chegasse até nós de forma íntegra. Parte 3. Por que essa diferença importa? Talvez alguém pense: mas qual é o problema de a Bíblia ter 66 ou 73 livros? Não é quase a mesma coisa? Na verdade, a diferença é enorme. Porque os deuterocanônicos contêm verdades essenciais para a fé católica. Um exemplo marcante está em 2 Macabeus 12:45. Ali vemos a prática da oração pelos mortos. É, portanto, um santo e piedoso pensamento orar pelos falecidos, para que sejam libertos de seus pecados. Esse texto é um fundamento claro da doutrina do purgatório. Não por acaso foi rejeitado pelos reformadores. Outro exemplo aparece no livro da Sabedoria, capítulo 2. Ele descreve de maneira impressionante a perseguição ao justo. Palavras que muitos cristãos veem como uma profecia sobre a paixão de Cristo. Sem esse livro, essa visão profética se perde. O livro de Tobias também traz uma riqueza espiritual única. Nele vemos o arcanjo Rafael auxiliando Tobias e sua família. É uma das passagens mais belas sobre a ação dos anjos na vida dos homens. Sem Tobias, perdemos uma fonte preciosa sobre a intercessão angelical. No Eclesiástico, encontramos ensinamentos de sabedoria moral e espiritual. Instruções práticas que moldaram a vida cristã ao longo dos séculos. São lições que se alinham perfeitamente com a ética católica. Já no livro de Baruque, vemos uma oração de arrependimento profundo, um chamado à conversão do povo diante da misericórdia de Deus. Mais uma vez, uma mensagem que ressoa no coração da Igreja até hoje. Percebe a importância? A exclusão desses livros não foi neutra. Ela afetou diretamente a compreensão da fé. Sem eles, a Bíblia perde parte de sua integridade espiritual e doutrinária.
não é apenas uma questão histórica, é uma questão teológica e pastoral. A Bíblia protestante, com 66 livros, silencia sobre pontos que sustentam a fé católica, enquanto a Bíblia católica, com 73 livros, preserva toda a plenitude da revelação. E mais, o próprio Novo Testamento ecoa esses livros. Quando a carta aos Hebreus fala dos mártires que suportaram suplícios, está se referindo a 2 Macabeus. Quando os apóstolos pregam usando a Septuaginta, citam uma coleção que incluía os deuterocanônicos. Ou seja, rejeitar esses livros é romper com a tradição viva usada pelos apóstolos. Por isso, essa diferença importa, e muito. Não é só questão de números, é questão de fidelidade à fé apostólica. Uma fé que reconhece a Bíblia como fruto da tradição guiada pelo Espírito Santo. E isso mostra algo profundo. A Igreja Católica não tirou nem acrescentou nada. Ela apenas manteve o que recebeu desde o início, enquanto outros, por escolha própria, cortaram parte da herança deixada pelos apóstolos. Parte 4. Conclusão e chamada à ação. Agora você já sabe. A diferença entre a Bíblia católica e a protestante não é detalhe. Não é apenas uma curiosidade histórica. É uma questão que toca o coração da fé cristã. A Bíblia católica tem 73 livros, reconhecidos pela Igreja desde os primeiros séculos. Esse cânon foi confirmado em Hipona, em Cartago, e solenemente no Concílio de Trento, não por invenção humana, mas por fidelidade à tradição apostólica. Enquanto isso, a Bíblia protestante contém apenas 66 livros, e essa redução não foi obra da Igreja primitiva, foi decisão dos reformadores no século XVI, uma decisão que deixou de lado livros preciosos da Palavra de Deus, livros que falam da oração pelos mortos, livros que mostram a intercessão dos anjos, livros que apontam para a paixão de Cristo de forma profética, livros que trazem sabedoria prática para a vida espiritual. Sem eles, a fé fica incompleta. Sem eles, a Bíblia perde parte de sua voz. Mas na Igreja Católica, esses livros continuam vivos. Continuam proclamados na liturgia e na vida dos fiéis. E isso nos ensina algo muito importante. A Bíblia não existe fora da Igreja. Foi a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, que nos entregou a palavra inspirada. E é a Igreja que garante a sua integridade até hoje. Por isso, se você ama a palavra de Deus, ame também a Igreja que a guardou. Se você deseja conhecer a verdade inteira, permaneça na fé que preserva todos os 73 livros. E nunca se esqueça, cada página da Escritura é um presente divino para a sua salvação. Agora eu quero te convidar. Se este vídeo abriu seus olhos e fortaleceu sua fé, curta e se inscreva no canal Cálice Consagrado. Compartilhe este conteúdo com seus amigos, sua família e seus grupos de oração. Vamos juntos espalhar essa verdade que muitos desconhecem. E não pare por aqui. Temos outros vídeos sobre os mistérios da fé católica. Você pode continuar sua jornada assistindo ao vídeo sobre os milagres eucarísticos, ou ao vídeo que explica o mistério da Santíssima Trindade de forma simples e profunda. Clique agora, escolha o próximo tema e siga mergulhando na riqueza da nossa fé. Porque quanto mais conhecemos a verdade, mais o nosso coração arde pelo amor de Cristo. Que a palavra de Deus, completa e viva, ilumine sempre o seu caminho. E que você nunca se esqueça, na Igreja Católica recebemos não apenas uma parte, mas a plenitude da revelação